Olá, jovens, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula do livro do Timothy Keller, Gálatas para você. Desta vez vamos estudar o capítulo 4 de Gálatas, versículos de 21 a 31. Tá bom? Então vamos ler. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso aqui é usado como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre. Essa é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Estas, naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Esse é Gálatas 4, 21 a 31. Na aula passada, nós identificamos 4 estilos de pessoas que existem no mundo de hoje. Resumidamente, aquelas pessoas que conhecem e obedecem a lei e dela dependem, são pessoas escravas, vamos dizer, os fariseus. As pessoas que conhecem a lei e dela não dependem são, fazendo um paralelo rápido, aquelas pessoas que de repente cresceram na igreja, nunca se converteram, mas têm medo, medo da lei, medo que aconteça alguma coisa, porque sabe da verdade, mas não quer viver. Aquelas que não conhecem, não dependem, não querem viver geralmente a lei, são pessoas normalmente criam suas próprias filosofias. Temos aí o exemplo de Romanos capítulo 1 neste contexto. E os salvos em Cristo Jesus, que não são presos ou escravos da lei, mas são salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. Hoje a gente vai entender um pouco mais essa alegoria que o apóstolo Paulo fala. Então, por exemplo, no versículo 24, Paulo demonstra isto. O que diz o versículo 24 de Gálatas? Ele fala, ele traz essa comparação de Agar e de Sara. Então, essas mulheres representam 2 alianças nessa alegoria que Paulo fala. Então, uma procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, e a outra é Sara, que é uma alegoria? Então, alegoria é um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sobre a forma figurada. Lembrando a quem Paulo está escrevendo. Ele escreve à igreja de Gálatas, da Galácia, os Gálatas, a igreja da Galácia. Então, lembrando lá no capítulo 2, quando a gente estudou, que até Pedro estava um pouco contaminado por esse contexto de lei, de obras, de eu tenho que fazer, vamos dizer assim, eu mereço a minha salvação. Então, logo no capítulo 1, Paulo fala, olha, eu sou de Jesus, e se alguém falar um evangelho diferente do que eu sempre preguei, que seja anátema, nem eu posso pregar outra coisa. Depois ele fala da validação que ele tinha, da autoridade que ele tinha para pregar o evangelho. Ele fala até Pedro, ele se mostrou repreensível, porque ele estava comendo com gentios, depois que chegou os da parte de Tiago, ficou com vergonha, de se mostrar que estava com os gentios, trazendo conceitos da lei para dentro do evangelho. Então Paulo aqui no capítulo 4 ele está usando essa alegoria de Agar e de Sara para mostrar, na verdade, quem é Deus, E a gente vai entender um pouco mais esse contexto todo, porque Agar representa a salvação pelas obras nessa alegoria. Então Agar é uma mulher bonita, jovem, fértil, e aí Abraão a possui e dela nasce Ismael. Sara já é uma senhora, senhora idosa, 90 anos.
39, quando recebeu aí a promessa de que de fato ela engravidaria, com 90 se tornou mãe de Isaac. Representa total dependência de Deus, incapacidade humana. Então, e os Gálatas precisavam voltar os olhos para a obra de Cristo, né? Desviando-se dos esforços próprios, desviando-se do conceito da lei. Então, por isso que Paulo, de forma clara, ilustrativa, alegórica, traz essas duas personagens do Antigo Testamento e coloca isso. Agora, vamos entender também alguns pontos que Paulo joga aí, por exemplo, no versículo 27, que ele faz uma lembrança de Isaías 54:1, e isso na cabeça dos Gálatas, que eram, né, estudiosos da lei, faz bastante sentido. Então, Gálatas 27 diz: pois está escrito, né, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Né? Fazendo uma certa reflexão a Sara aí, né? Fique contente. E aí, na verdade, ele cita Isaías 54:1, né? Todo esse contexto alegórico aí, né? Cante, ó estéril, Isaías 54:1. Você que nunca teve um filho, irrompe em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. E aí esse de Isaías falou isso num contexto de 1.200 anos após Abraão, 600 anos antes de Paulo, onde nós tínhamos um povo que, por castigo, estava na Babilônia, preso, né? Estava exilado na Babilônia. E o povo era fraco ali. Todos os outros povos, né, alguns outros povos, eram fortes e Israel era fraco. Mas a força ao povo de Israel, a esperança ao povo de Israel, ao povo, vamos dizer assim, fraco, estéril, né, todo esse contexto de situações alegóricas, vinha do Senhor. Então olha que interessante, né, essa palavra lá atrás com Abraão, onde Sara era a mulher fraca, e dela veio o filho da promessa, dela veio a esperança, né, a descendência de Abraão, Sara. Não Agar, a mulher forte, né? Jesus nasceu pela incapacidade humana, mas pelo dom divino. Nasceu de uma mulher virgem. Não houve nenhum tipo de relação, contato entre homem e mulher para que houvesse uma fecundação. Não. Jesus veio de uma mulher virgem. Então, se o povo, né, da Galácia, se os Gálatas não percebessem isso, né, não entendessem isso que o Paulo estava querendo dizer, que o Evangelho não é pelas obras, mas é pela graça de Deus, né, que eles tinham que entender que não é a fértil que tem que dar filhos, não é o força humana, não é o vigor humano, né, como, por exemplo, o relacionamento de Abraão e Agar, mas não, é a graça de Deus, Abraão e Sara. Se eles não entendessem isso, eles não estavam entendendo o Evangelho, né? Então, se o Evangelho é verdadeiro, né, agora trazendo isso para um contexto atual, né, toda uma aplicação, se o Evangelho é verdadeiro, não importa quem você é ou quem você foi. Porque o que importa não são as minhas obras, não é a minha justificação, é apenas o poder do Espírito Santo por meio de Jesus Cristo, né? O poder de Deus por meio de Jesus Cristo e toda a obra que Cristo fez na cruz de nos substituir. Então a salvação é o nosso completo esvaziamento, é o preenchimento por Jesus Cristo, né? Aí voltando um pouco, o choque que Paulo queria dar à igreja da Galácia, né? Com essa alegoria e com essa ilustração, lembrando, por exemplo, qual era o papel da mulher. Então vamos lá, na cabeça dos Gálatas, um povo que acreditava nas obras da lei, que dela vivia, recebendo informação de Sara e de Agar, contexto que eles bastante conheciam, né, a história do Abraão, que foi conhecido como pai da fé, e Paulo os lembrando de alguns detalhes.
Qual era o papel da mulher, na verdade, nessas culturas antigas? Ela era justificada por ter filhos. Ela era, vamos dizer assim, entre aspas, valorizada, não estou dizendo que isso é correto, mas ela era valorizada por ter filhos. Lembra da história de Ana, que chorou, né, e pediu para que pudesse dar filhos. O seu marido a amava, mas ela queria dar filhos a ele. E aí veio Samuel. Então, Sara, entre aspas, seria justificada na cabeça dela se ela tivesse filhos, mas não dava filhos. Agar deu filhos. E aí Paulo faz todo essa jogada aí muito interessante com o povo dos Gálatas. Olha, a Sara, né, a não justificada, a abandonada, a fraca, é dessa que vem a esperança para a descendência de Abraão. Então, vocês Gálatas, parem de pensar nos seus esforços, no seu conhecimento e no seu cumprimento da lei, né? E aí já lembrando de novo, mencionando mais uma vez o começo do capítulo, quando Paulo vem com tudo e bate e diz: se alguém pregar o evangelho diferente do que eu preguei, que seja anátema, né? Que eu já citei aqui no começo da lição. Jesus é a nossa salvação. O evangelho é para os fracos. Nós precisamos matar a nossa vontade de querer ser o nosso próprio salvador. Quantas vezes você já pensou em ser o seu próprio salvador? Em de criar métodos, né? De criar coisas para resolver problemas seus. Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já não tentou resolver os seus próprios problemas? Né? Imagina, sei lá, um jeitinho numa prova, na faculdade, por exemplo, num vestibular, um jeitinho para uma informaçãozinha a mais do currículo para conseguir um emprego, um jeitinho para conseguir uma namorada, até outras questões, né, mais pesadas aí, relacionadas à vida, algum desejo forte que você tem, você quer dar um jeitinho da sua forma e não esperar, não depender de Deus, né? Fazer isto é mostrar que você é o seu próprio Salvador e que Cristo é suficiente, que Ele não sabe, Ele não te conhece, né? Não estamos vivendo o verdadeiro Evangelho. Então, esses pontos são muito interessantes para a nossa reflexão. Quem tem mais descobrirá a ruína de suas falsas estratégias de valor próprio. As estratégias de valor próprio não funcionam. Então, outros pontos interessantes aí que a gente pode lembrar são algumas parábolas que Jesus contou, né? Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo. Em teoria, o filho mais velho representa o forte, né? Representa o obediente, representa a correção, né? Tudo aquilo que é devido, né? E aí esperando a sua herança e agradando o seu pai. E o filho mais novo representa quem? O rebelde, aquele que sai de casa, né? Só que olha que interessante. Jesus fala isso aos escribas e aos fariseus dessa parábola, mostrando que, na verdade, o filho mais novo saiu, ele fez tudo errado, mas ele voltou arrependido. Ele falou: nossa, o meu pai, se eu pudesse ser pelo menos igual a um dos servos do meu pai, né? Já tá bom. Na verdade, o pai o abraça e fala: você está perdoado, né? O filho fala: pequei contra os céus perante ti, ó pai, né? Não mereço ser chamado filho teu, dá-me o perdão. E o pai abraça e o perdoa na parábola. E o filho mais velho, né? Não, mas se eu fiz tudo certo, eu até agora cumpri assim, por que né? Eu nunca pude matar o melhor animal aí para fazer uma festa com os meus amigos. Aí o pai falou: mas você sempre esteve aqui, você podia ter feito isso. Por quê? Porque o filho mais velho estava buscando a sua própria justificação, né? Todo esse contexto de parábolas, de alegorias e de ilustrações. Também aquela parábola, essa de filho pródigo, está em Lucas 15. Temos a parábola dos dois irmãos, em Mateus 21, né? Onde o pai chega e fala assim, né? Vai trabalhar. Aí ele fala: não vou trabalhar. Aí ele, na verdade, se arrepende e vai, né? Pro pai, naquele primeiro momento, poxa, que rebeldia, né? Mas ele se arrepende e vai. E aí o outro fala assim: sim, pai, eu vou trabalhar, mas na verdade ele não vai. É a mesma coisa, essa falsidade, essa hipocrisia, né? Então, é interessante a gente pensar todos esses paralelos aí que temos para entender como o Evangelho permeia, né? No Velho Testamento, no Novo Testamento, obviamente na vida, toda a obra de Jesus, né, no que ele falou, e nas cartas de Paulo. Todo mundo, do mais religioso ao mais irreligioso, necessita do Evangelho da graça de Deus. Lembra da lição passada daqueles 4 exemplos? Aquele engraçado que aquele exemplo 3, não depende, não quer saber. Ele é o mais difícil, né? Não quer saber, ele não
ele depende. Se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. De nada adiantou as conquistas que ele teve, a filosofia que ele desenvolveu, as pessoas que ele teve como escritor. Quantas curtidas ele teve seria um youtuber, né? Quantas curtidas ele teve no seu canal, quantas inscrições ele teve, quantas curtidas nos seus vídeos. De nada disso adianta, né? Para esse cara que vive totalmente fora, mesmo também aquele outro que vive 100% quadrado, né? Cumprindo lei, acusando os outros, mas se ele não conhece o evangelho da graça de Deus. Então, meus queridos, o que vai acontecer? Sempre Ismael vai perseguir Isaac. Sempre aquele que se acha mais forte, aquele que se acha mais natural. Por quê? Porque é o ídolo do coração humano, onde vai mostrar a força humana, que é contra, ela vem totalmente na contramão da força de Jesus. Então Ismael sempre vai perseguir Isaac. Os mais religiosos e legalistas sempre vão perseguir os mais cristãos, que são de fato dependentes de Deus. E isso estava acontecendo na igreja da Galácia. É isso que fala esse trecho de Gálatas, capítulo 4, versículos de 21 a 31, e toda essa ilustração colocada pelo apóstolo, bem conhecida pela igreja dos Gálatas. Tá bom, meus queridos? Então qual é a conclusão? Quanto mais eu entendo a minha condição e mais me preencho de Cristo, mais a graça vai fazer sentido. Mais o evangelho vai fazer sentido. Mais Jesus vai fazer sentido na sua vida. Vamos nos esquecer da nossa capacidade. É muito fácil a gente deixar se corromper, né? Achar que é melhor que as outras pessoas. Eu nunca coloco aqui pontos relacionados a causa e consequência, ao cumprimento da nossa carreira. Hebreus capítulo 12, ao que Deus propôs para nós. Evidentemente, a pessoa que está debaixo e buscando o centro da vontade de Deus, ela é mais abençoada. O ponto é que ela é melhor, ela é mais obediente, ela se aproxima. Jesus Cristo a preenche muito mais. Entende? Agora, não é pela nossa capacidade, mas toda a nossa capacidade vem do Senhor, que fala ali a carta de Paulo à igreja de Corinto. Como você tem vivido a sua vida, o que você tem feito, quanto você tem se esvaziado. Reflita sobre isso. Deixe de ser o seu próprio salvador. Pare de buscar os seus próprios ídolos. Tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, como somos falhos, como procuramos nossos esforços. Mas, Senhor, que na verdade Cristo nos preencha. Que o fruto do Espírito Pai impere nas nossas vidas. Que os dons e talentos dados por Jesus sejam usados não para o nosso próprio benefício, mas para edificar a igreja do Senhor. Senhor Jesus, queremos estar verdadeiramente debaixo da sua graça, buscando o centro da sua vontade. Senhor, que cada jovem, cada pessoa que ouvir esta aula seja abençoado e possa ser incomodado para refletir a respeito de quem é o Senhor. Em nome de Jesus, daquele que foi e será para todo sempre e que nos salvou. Eu oro. Amém. Algumas perguntas para reflexão. Você se identifica com Sara de alguma forma? Em caso afirmativo, como a experiência dela o conforta e anima? De que maneira você poderia tratar os filhos como seus salvadores? Como você usaria essa passagem para responder à objeção? A mensagem cristã é exclusiva. Não abre mão. Não abra mão de Cristo. Não abra mão de se esvaziar e de ser preenchido por Ele. Um forte abraço e que Deus o abençoe.